Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Não, eu não tô mudo, não. Eu só tô esperando o resto do pessoal chegar. Já, a Elaine já até me cumprimentou aqui no Zap. Que se não começa, e depois tem que repetir tudo. Hoje, inclusive, eu vou passar um seminário para vocês. Tô de bom humor. E como é que vocês estão aí nessa quarentena? Imagino, vocês que trabalham na RH devem estar sofrendo bem mais. Eu já não aguento mais ficar dentro de casa, tô até passando mal. Nossa, imagino. Deve estar punk aí a questão de manter todo mundo, né? Pior que o Brasil estava em recuperação essa época, então muita gente contratou aí no final do ano para agora passar esse aperto. Mas vamos colocar na mão de Deus para superar isso logo. Eu sei de uma coisa, eu tô doido que acaba. Hoje eu passei mal o dia inteiro. Quase falei que não ia dar aula hoje, mas aí deu uma melhoradinha agora à noite. Falei, ah, não, vou sim. Mas tá punk hoje, não? Pior que a gente passa mal, fica até com medo de ir no médico. Paranoias. A Elaine falou comigo que já tinha o link, não entrou. Nossa, toma cuidado, se cuida, porque essa pandemia, essa situação que a gente está vivendo, quem precisa trabalhar está trabalhando bem mais. E quem está em casa está estressado. A gente tem que cuidar principalmente do psicológico. Tô falando porque eu já estava fazendo tratamento antes por causa de ansiedade, e eu fico o dia inteiro dentro de casa porque minha esposa sai para trabalhar às 7 horas da manhã. Ela chega, eu estou dando aula normalmente. Aí acaba que eu fico sozinho.
mexo no computador, arrumo casa, preparo aula. Então, estou nessa rotina diariamente, tá terrível. Eu estou passando uns apertos que eu não estou gostando, sendo honesto para vocês. Vocês me conhecem, sabem como que eu sou. Ficar isolado. Aí hoje, por exemplo, eu fui sair, que ia na casa dos meus pais ver eles, que eu não tinha visto eles essa semana. Ia comprar uma lâmpada para o meu carro, comprar água. Saio, ando 200 metros, a marcha do meu carro quebra. Fiquei sem carro o dia inteiro. Aquele negócio. Tem que sobreviver à realidade. Nossa, literalmente você está sendo protegida, né? Não, eu fico pensando, essa situação sua aí mesmo, quando a empresa tem uma pessoa que não pode passar mal, como é que fica? Porque tem pessoas aí que só ela faz aquela função. E aí? É punk. Apesar de que isso aí eu mantenho a minha opinião, eu acho que a gente precisa de um distanciamento, sim, mas eu acho que ele está exagerado, está mais paranoia do que tudo. Igual eu que estou ficando em casa o dia inteiro. Nossa, está acabando comigo. Semana passada, na quinta-feira, eu passei mal, que eu fui parar no hospital com a garganta ruim. Mas não era nada demais, só desgaste mesmo nas cordas vocais. Aí foi quase que uma Bom, terapia. Oi? O que foi, Elaine? não, só dei boa noite mesmo. Ah, tá. Boa Tá, noite. eu cheguei. Aham, né? Enrolada como sempre. Ah, eu tava engolindo alguma coisa, eu ia desmaiar aqui. Nossa, cheguei quase 7 horas hoje. Hum, Caí Fala de não. moto. Caiu de moto? Ah, caí, meu filho. Mas Tô horrível. machucou? Não gostei não, só relei um pouquinho. O gasto vai ser na minha moto, que ela quebrou toda. Ah, Nossa. É, tudo bem, tudo mas bem. relar é machucar se você não sabe, tá? E relado dói muito mais do que um corte, na minha visão. É, Mas, dói demais, nossa, mas só um pouquinho, só, graças a Deus. que bom. E ainda bem que foi no braço também. Pior é quando é na costela. Experiência própria. Uma vez eu caí de bicicleta, relei de com a costela toda de um lado. Nossa, para tomar banho era maravilhoso. Nossa, Ai, mas, deu até ânsia de vômito. Fernando, você gostou da minha participação na sua aula de quarta-feira? Depois eu fiquei encucado com aquilo. Será que era Elaine mesmo? Falei, pô, eu tinha certeza, quase falei, ô Elaine, o que você tá fazendo aqui? Mas fiquei assim, pô, e se for outra Elaine? Né, eu tava prestando atenção na sua aula lá. Pra quê? Uai, eu gosto do circuito, é. Aham, né? Não, eu falei, na turma de mecânica eu não tô lembrado de Elaine. E pior que teve uma hora que eu perguntei e você respondeu, né? Respondiu, ele tava interagindo, o povo não fala nada lá, fica calado. Difícil, não é? Nossa, Deus, assim Tô dá pra passando pensar. aperto. O povo não ajuda, não fala nada. Aí eu falei assim, ué, assim não dá, não. O professor pergunta, fala, ninguém responde, ninguém fala Não, nada. a Elaine viu lá, né, testemunha. Tinha hora que eu perguntava, eu ficava 1 minuto calado e ninguém respondia. É O povo desesperador, tem hora. fica sem saber, né, se a pessoa tá entendendo, se não tá entendendo. Ajudar também. Não, e depois a gente que é ruim, porque a gente vai lá e cobra. Ah, mas a gente estava em dúvida, a gente nem tinha entendido. Ué, mas na hora que eu perguntei, não respondeu. Então, É meu, punk. meu amigo que mandou o link para mim. Ele falou assim, velho, não tô entendendo nada dessa matéria. Aí eu falei assim, quem que é o professor? Ele falou assim, Fernando. Falei, como assim você não tá entendendo nada? Aí ele falou assim, vou te mandar o link aí, você entra para você ver como é que tá difícil a matéria. Aí eu fui, entrei, falei, ué, claro que tá difícil, ninguém pergunta nada, ninguém conversa. Aí não tem como mesmo, não. Como é que você pega uma matéria de
de resistência não, Lá estava é, capacitor e pô, indutor. matéria difícil e não pergunta, não tira dúvida. Aprendi, né? E você viu que eu estava literalmente patinando. Tinha hora que eu ficava meia hora falando sozinho. Eu falei, "Ê, delícia." Mas é assim mesmo. Bom, gente, hoje a gente vai falar aí um pouquinho de recursos hídricos. Eu vou ser bem sincero para vocês. Hoje eu não estou muito bem. Eu vou me esforçar ao máximo, mas se eu ver que eu não aguento, eu tenho liberdade e amizade com vocês, eu vou avisar, tá joia? Ao mesmo tempo, eu preparei um seminário para vocês, que a gente vai fazer ele, eu vou explicar ele daqui a pouco também. Melhor, deixa eu começar explicando ele, que aí já fica até gravado e não corre risco de, por uma eventualidade, eu não aguentar ficar e passar para vocês. Que aí eu já passo o seminário e já fica alinhado. Antes que alguém pergunte, ai, eu odeio quando coloca esses transições. Até o momento, a nossa aula está prevista a voltar no dia 4/5. Então, eu estou passando esse seminário com a intenção da gente literalmente apresentar ele em sala de aula. Se vocês lembram lá no início do período, eu inclusive falei que ia fazer isso, que ia fazer um seminário com vocês, a fim da gente até mesmo testar o TCC. Como vocês já estão aí no 7º período, mas 2 períodos vocês começam com o TCC e aí não tem muito o que escorrer. Então a gente vai fazer nesse esquema. Basicamente, o seminário é vocês fazerem uma pesquisa, montar um trabalho escrito e apresentar. A apresentação eu vou deixar a critério de vocês. Se vai usar slide, se vai fazer um banner, coisa do gênero. A apresentação é livre. São 12 temas, tem 12 alunos na turma. Eu peguei exatamente a quantidade de alunos que tem na turma. Claro, não considerei o Caio, tendo em vista que o Caio não é aluno em si, entendeu? Ele está assistindo a disciplina. Nossa Senhora, meu fone está com problema, está péssimo. Ele está assistindo a disciplina, mas não está fazendo ela efetivamente. Logo, já fica a dica que eu vou abusar do Caio. Eu vou pegar o Caio para me ajudar a avaliar esses trabalhos. O Então, Caio como. não vai dar tudo certo. Oi? Brin- Ô, Fernando, falando em Caio, o Caio pediu para avisar que ele não vai conseguir assistir a aula hoje porque o gatinho dele está passando mal e ele foi levá-lo na veterinária. Nossa, a gente vê um cara sério igual o Caio, sem negócio. Aí você vê e fala: o gatinho dele tá passando mal. Pô, tira a moral do cara. Tem um Uai, cara sério, um cara amarrada. uai, o bichinho tá passando mal, é. Aí, pra quem conhece, me lembra o Coabra do Yu Yu Hakusho. É marrento, mas tem um gatinho. Mas o Caio, ele tá assistindo a aula, mas igual eu falei, ele tá tá assistindo a aula por assistir, que ele não precisa. Então, eu vou usar ele, se ele quiser participar, para me ajudar a avaliar. Bom, continuando a linha de raciocínio aí. O trabalho vai ser entregue para vocês não gastarem, independente da gente voltar ou não à aula no dia 4. O trabalho vai ser entregue até dia 15 no meu e-mail, tá? Isso aí vai ser fixo. Vai ser entregue no meu e-mail até dia 15 para todo mundo a parte escrita. Como eu disse, a aula está prevista para o dia 4/5. Então, dia 4/5 nós vamos. Tá aparecendo a tela aí para vocês, pessoal? Não, para mim tá aparecendo uma tela aqui. Dado.
trabalho escrito normal. Ah, tá. Então, dia 4/5, a gente, na teoria, volta às aulas. Essa apresentação irá ocorrer no dia 15 e no dia 22 de maio, claramente. Eu já defini temas, eu simplesmente peguei vocês na ordem alfabética, coloquei os temas, depois vim associando os nomes. Ah, Fernando, eu posso trocar de tema, eu, Elaine, posso trocar de tema com a Poliane, por exemplo? Pode, desde que os dois estejam em comum acordo, pode trocar. Mas todos os temas vai ter o mesmo tipo de análise. Então, eu já escrevi o nome de vocês aí, os 12 temas. Simplesmente vocês reparem que está em ordem alfabética. Vamos falar que por uma evento... Deixa eu ver se já chegou mais gente. Não, só os 4 de antes. Ah, não, a Thaís chegou, está aí. O Edson. O Edson 720 aqui na sala. Que isso? Bem-vindo, Edson. Então, vamos dizer que por uma eventualidade, que Deus abençoe e tire esse caminho tenebroso da nossa vida, vamos dizer que a aula não volte no dia 4. Aí eu vou pensar como que a gente vai fazer essa apresentação aqui no Teams mesmo, tá joia? Do mesmo jeito que eu compartilho a tela com vocês, vocês podem compartilhar a tela comigo. Mas ainda tem a questão de nem todo mundo tem um computador disponível e tal. Eu vou avaliar isso, só vou pensar nisso se houver prorrogação. Até então, a gente está fixo para fazer essa apresentação no Cada um dia. tem tema? Cada um tem um tema. É individual mesmo. Eu só tenho 12 alunos na turma. Então, cada um vai falar o seu. Então, pessoal, não sofram com antecipação. Vamos montando, até porque a primeira apresentação está prevista para o dia 15. Nessa ordem que eu coloquei, de 1 a 6 no dia 15, de 7 a 12 no dia 22. Vai fazendo o trabalho escrito, já prepare um trabalho escrito e tudo mais. Por uma eventualidade, prorrogue, aí a gente vai preocupar com a dor de cabeça de como que isso vai ser apresentado. Talvez vocês só me mandem gravem um áudio e me mandem, eu ainda vou definir, ainda não sei. Vou sofrer se prorrogarem. Como Deus é mais e não vão prorrogar essa data do dia 4, eu espero que a gente já esteja junto nessa época. Então, eu fiz aí, coloquei um tema para cada pessoa. Então, tá aí o nome de vocês na tela. Peguei ontem, hoje de manhã, se eu mal me lembro, essa lista lá no portal. São os alunos que estão devidamente matriculados hoje na disciplina. O trabalho vai ter a parte escrita e a parte apresentada. Não irei sofrer, repito, se na hora que os colegas questionarem e tal, daqui a pouco, na hora que eu acabar aqui, que o link chegar para mim, eu vou postar essa aula lá no YouTube, igual eu fiz com as outras, vou colocar lá no portal de vocês. Se por uma eventualidade não voltarmos, a gente pensa numa estratégia juntos na... Acredito eu que dia 1º não teria aula, que na aula da frente a gente já teria uma posição. Mas vão sofrer não. Basicamente, todo mundo vai ter as mesmas perguntas, mudando coisas básicas de acordo com o tema. Igual aí no caso da célula fotovoltaica, energia solar. Descrever o funcionamento das células, quais as normas que regulamentam, citar pontos importantes, mostrar as principais figuras do tema proposto, mostrar esquema, é literalmente trazer figura. O preço para implantar tanta célula voltaica, montar uma usina, essas coisas. Isso tudo, pessoal, tem como se pesquisar na internet e tem nos livros disponibilizados na biblioteca virtual de vocês também. Para quem não sabe,
na hora que vocês entram lá no portal do aluno, tem o ícone biblioteca virtual. A maioria dos nossos livros estão na biblioteca virtual. Então, quem quiser pode utilizar lá. Mas, igual eu coloquei lá no início, tem que obedecer a norma da BNT. Então, no final, você tem que colocar referência bibliográfica para mim. E aí, tentem, vou pedir, provavelmente vocês fizeram metodologia científica e depois disso não fizeram mais trabalho, tentem obedecer a norma da BNT. Para ajudar vocês, eu vou até pedir agora o professor Lucas para pegar o modelo do TCC para mim, que aí eu vou mandar o modelo do TCC para vocês seguirem já o modelo do TCC, que aí já facilita até mesmo essa questão de norma. Como me enviar o modelo do TCC, que aí até mesmo já fica vocês já treinam ele. Aí colocar as faixas de potência, entendeu? Qual é a potência, qual é o preço, quanto ganha um profissional da área que trabalha com energia solar. Aí uma orientação bem legal. Usem pouco texto na apresentação. O importante de uma apresentação é ler pouco e falar mais. Entendam que vocês apresentando um trabalho, vocês estão demonstrando um conhecimento. Eu estou falando isso para o TCC. É diferente de um slide que eu estou dando aula para vocês que tem um conteúdo. É diferente para quem está apresentando. E coloquei que a apresentação deve ter no máximo 20 minutos. Aí quando a gente fala isso, tem gente que fala, eu vou falar 2, 3 minutos e pronto. Não, gente. Normalmente uma apresentação de trabalho assim leva pelo menos 10 minutos. Normalmente, aí fica a dica já para o TCC, que é o que a gente pontua lá. Quando a gente fala, uma apresentação deve ter 20 minutos. Eu, pelo menos, quando avaliava o TCC lá na faculdade, o que eu olhava dos alunos? Tempo. Ele normalmente teria que usar de 70% a 105% do tempo. Por que eu estou falando 105%? É normal a gente, por uma eventualidade, a gente planeja 20 minutos, mas fala 21. Então, eu dava essa margem de tolerância. E quando eu falo 70, a gente está falando de 14 minutos. Dificilmente alguém que tem só 20 minutos para falar vai falar menos de 14. Então, a gente tinha essa faixa. Se o aluno falasse menos do que isso, quer dizer que estava com pouca informação do tema. Se ele falasse muito mais, ele estava extrapolando o tempo. Então, eu vou estar colocando esse slide lá no portal para vocês, mas vocês vão ver que cada elemento tem a mesma situação de perguntas, tá? Aí diferencia, igual aqui, por exemplo, na eólica. Quais os principais sistemas de geração eólico? Então, para cada tema, eu fui colocando perguntas. Esse seminário já foi realizado por um professor antes e foi sucesso. Então, eu quero tentar fazer, se por uma eventualidade a gente for apresentar aqui no Teams, eu quero gravar para ficar bem legal. É parcial, Vitor. É parcial. Eu já vou falar da atividade avaliativa que vai valer como oficial. Então, para cada tema, eu coloquei as perguntas, tá joia? Aí, claro, uma ou outra tem uma pergunta diferente. Então, você vai pegar o seu tema e vai ver as suas perguntas. Ah, Fernando, eu preciso construir a estrutura na ordem desses temas? Não necessariamente. Você pode construir de acordo com o que você achar viável, mas tem que conter todos os temas. Só lembrando que normalmente é de 5 a 6 temas que eu coloquei por trabalho. A letra G e H é mais orientação da apresentação para facilitar. Então, estou dando uma passadinha rápida aí por cada um dos itens, só para facilitar. Mas aí eu conto com vocês aí. Tem dúvida? Eu já passei meu WhatsApp aí outro dia para vocês.
podem me chamar no WhatsApp, podem me mandar e-mail, sem problema nenhum. O ponto-chave, nesse primeiro momento, comecem a desenvolver o trabalho escrito. Por que eu estou falando? Ele normalmente, o ideal dele é que ele esteja pronto uma semana antes da apresentação, porque aí você vai ter tempo para planejar a apresentação. Por que eu estou falando isso? A apresentação não necessariamente tem que conter todos os elementos que você colocou no trabalho. Exemplo, vou pegar aí usina hidrelétrica. A gente tem aí 3, 4 tipos de turbinas usadas, mas o princípio de geração de todas elas é o mesmo. É um núcleo que gira pela água, um rotor e gira no gerador. Eu não preciso explicar cada tipo de turbina. Então eu preciso explicar como é gerada. Então tem muita gente que fica preocupado com detalhes que nem sempre são urgentes, vamos dizer assim. Então prestem bastante foco, bastante atenção nisso, tá? Ah, Fernando, eu posso mandar a apresentação para você ver antes? Pode, sem dúvida, eu não me importo. Eu quero que vocês enxerguem essa apresentação como um aquecimento para o TCC. Eu não tenho filmagem dos TCCs apresentados nos últimos anos, que eu sempre questionei os alunos, eles achavam que iam ficar sem jeito de serem filmados. E eu concordo, porque eu mesmo não consigo falar na frente de câmera. Mas é importante a gente ter essa prática, até mesmo para vocês não chegarem assustados. Só dando um adentro aí para vocês, que vocês estão no 7º período, no período que vem, no 8º, vocês vão fazer o estágio. No 9º, vocês vão fazer o TCC-1. O TCC-1, literalmente, é desenvolver a parte escrita, é uma parte teórica, é onde vocês vão iniciar o conceito do TCC. Ele é totalmente teórico, você vai montar um trabalho, não tem apresentação. No TCC-2, além de você acabar essa parte escrita, você vai apresentar. Como que vai ser a apresentação daqui a 2 anos? Não sei. Aí vai ser de acordo com a época e com o coordenador. Eu só vou estar lá no máximo para assistir vocês. Prometo pegar leve, apesar que eu sou chato nisso. Mas é extremamente importante vocês começarem a praticar isso. Até porque normalmente a gente convida empresas e empresários para participarem. Eu já tive alunos que saíram do TCC empregados. Vou aproveitar a deixa aí do Vitor e falar um pouco sobre a atividade avaliativa. Provavelmente a Elaine já deve estar sabendo aí, o coordenador já deve ter passado para ela. No dia 22 vai ser liberado para vocês uma atividade avaliativa que vai substituir a avaliação oficial. Essa atividade não será trabalhada em sala de aula. Ela vai ser feita por vocês individualmente, claro. Vocês me conhecem, sabem como são minhas atividades. E ele vai ser feito para vocês através de um link que eu vou disponibilizar no dia 22. E tem que ser entregue até o dia 30. Como vai ser um link, você vai entrar, responder, enviar, pronto. Não sei quantas questões ainda, mas de 5 a 10. Vai ser em cima do material. Eu não vou fugir do que está no material de vocês. Vai ser bem parecido, inclusive, com aquele trabalho que a gente fez antes. Como, todavia, contudo, porém, eu não vou ter como vigiar vocês, vocês vão conseguir fazer na tranquilidade. Lembra que eu falei que dava para me colocar vocês isolados dentro da sala? Não vou ter como fazer isso. Mas dia 22 eu vou estar liberando no portal para vocês. Dia 30 eu vou estar fechando. Tá joia? Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Hora de perguntar.
Não, acho que tá tranquilo para todo mundo, porque já estamos a semana toda, né? É, Toda vez, né? literalmente vai ser uma semana toda. E a questão aí desse trabalho, eu quero a opinião de vocês. Vocês sabem que eu ouço demais e gosto de vocês, então quero a opinião sincera. Não, antes de que alguém fale, eu não vou deixar de aplicar ele. Só quero a opinião de vocês. Tá falando do seminário? É, o seminário, Vitor, é para me entregar no dia 15 de maio, a parte escrita. E a gente E vai começar a apresentar no dia 15 de maio. o Vitor Os alunos de 1 a 6, do tema 1 a 6, vão apresentar no dia 15 e de 7 a 12 no dia 22. Mas todos os trabalhos devem ser enviados para mim por e-mail no dia 15, até o dia 15. Mas é a parcial? Eu perguntei aí, é a parcial É a esse parcial do seminário? segundo bimestre. Uhum. Estou até colocando aqui, eu vou colocar ele na aula 3.1, esse seminário. Seminário. Ninguém vai se manifestar, então todo mundo gostou dele, né? O meu tema eu me amarrei, já sei até o que vou fazer. Eu Nossa gostei. Senhora. Mas são temas que a gente em si já até trabalhou eles em sala de aula, né? A maioria deles já foi falado. Eu nem lembro o seu tema, ô Edson. É biogás? É biogás. Não, biogás é um tema legal pra caramba. Muito bom. Me amarrei. Não, e muitas vezes, pessoal, tem gente que fala assim: ah, eu já fiz essa crítica quando eu estava na faculdade que o professor passava seminário, e eu mudei muito o meu conceito com a evolução. Seminário, tem muita gente que fala, ah, seminário é só para ocupar o tempo da aula. Não, não é. Seminário amadurece o conhecimento da turma, principalmente na questão de você se preparar para falar. Então, eu acho que isso é uma falha de todos nós, e eu tenho essa dificuldade. Toda vez que eu vou entrar em uma turma nova, eu fico preocupado como que eu vou me portar na frente do pessoal. Então, o seminário ele serve para amadurecer isso. Eu estava vendo hoje brincando com os professores numa reunião, eles até falando que eles estão treinando no espelho antes de falar, começando a aula para a esposa, para o filho, para não sofrerem muito na hora que entra na frente do computador, porque a gente não está tendo mais a visão das caras que vocês estão fazendo, das expressões dos alunos. Então, esse tipo de feedback faz falta quando a gente está falando. E vocês vão perceber, quando vocês estiverem apresentando o seminário, que a expressão das pessoas te motiva ou te atrapalha durante a apresentação. Tanto que eu vou orientar vocês, antes, é claro, para vocês não fixarem olhares. Na hora que vocês estiverem olhando, não olhar diretamente para uma pessoa. Vocês têm que ter uma visão macro do pessoal, das pessoas que estão na sala, mas vocês têm que saber é, e relevar expressões faciais. É extremamente difícil. Principalmente quando tem um grupinho ali, tipo a Poliana que falou oi aí, ó, que gosta de conversar com a pessoa que está do lado. Então, você imagina que você está lá apresentando e a Poliana vai lá, vira e vai conversar com a Elaine. Você vai ficar um pouco sem jeito. Mas isso acontece, entendeu? A pessoa vai e mexe no celular. Tem vezes que eu estou na apresentação de TCC, eu pego o celular e mexo só para ver como que vai ser a reação do aluno.
Pelo menos eu fazia isso antes como coordenador, tanto que como coordenador eu não gostava de participar das avaliações para não interferir na nota dos alunos. Mas aí é só para experiência, tá? Então ele vai valer como parte da parcial do segundo bimestre, talvez vale tudo, não sei ainda, mas vão esperar chegar lá, até mesmo porque a gente tem que estar vivendo um dia de cada vez. A Poliana falou oi e saiu do computador. Deixa eu só ligado, porque ele não ligou para a zoeira que eu fiz com ela. Então vamos lá, pessoal. Eu já peço desculpa, mas a matéria prevê algumas teorias que não tem como a gente fugir muito, tá? Antes de tudo, ô Elaine, Oi, você passou os links para eles? quais links? Ah, passei dos vídeos. Chernobyl. Aham, passei sim. Pessoal, Não sei se tentem ver depois esses links aí do Chernobyl que eu mandei pela Elaine lá no YouTube. É 2 documentários que tem. Pra gente Onde que tá depois. os links? Eu não recebi, não. tá no grupo, amor. Ah, eu não participo desse grupo. Talvez ela não esteja no grupo, Elaine, mas coloca ela, porque Não. a Thaís meio que vai acompanhar mais vocês agora pra frente, se Ô, eu mal me Thaís, lembro. tá meu número aí na mensagem aí, você me chama no WhatsApp, é porque eu não tenho seu número. Ah, vou botar aqui na conversa aqui do lado. Sei aí. Tô de sono, né? Deixa eu ver se os links que eu mandei para a Elaine também tá fácil, que aí eu mando aqui também. São 2 documentários, gente. Um mostra como que aconteceu o acidente e o outro o pós-acidente, que foi o trabalho de conter a radiação. São 2 documentários feitos pela Discovery que, na minha opinião, são incríveis. E ele trabalha com essa ideia da questão da radioatividade, que a gente vai abordar, inclusive, nas próximas aulas. Tanto que, se eu mal me lembro, entre os temas aí, eu nem coloquei de energia nuclear para dar para eu poder falar sem ajudar um grupo específico. Um grupo não, um aluno específico. Então, a gente não tem muito como fugir dessa teoria. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão dos recursos hídricos. A gente tem várias leis aí, começando lá pelo Código das Águas, que é de 1934. E na Constituição, para quem não sabe a Constituição nossa, a gente já até citou ela algumas vezes, mas ela é uma Constituição relativamente nova, e ela prevê que os corpos de água são de domínio público. Fernando, o que é um corpo de água? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês consideram um corpo de água? Alguém, por favor, ou eu estou falando sozinho? Eu prefiro nem chutar para não passar vergonha. Não, São rios, lagos. perfeito. Gente, nascente, lago, rio, isso é de domínio público. Exemplo, você tem uma fazenda que tem uma nascente. Você tem que proteger essa nascente. É claro, ninguém pode entrar nas suas terras para pegar água, mas você também não pode vender essa água, porque ela é de domínio público. Tanto que tem algumas fazendas aqui na região que as pessoas deixaram as partes da nascente liberadas para você poder ir lá e pegar água devido ao problema lá da Samarco. Eu sempre vou numa chácara ali atrás da Pedreira São João e tem uma nascente que fica ali bem logo depois da entrada da pedreira, que ela é pública, todo mundo chega lá e pode pegar água à vontade. Então, se você amanhã compra uma terra e tem uma nascente lá maravilhosa, aí tem gente que pensa, vou começar a vender água. Você não pode, porque ela é de domínio público, ela é de todos.
É claro que ninguém pode invadir suas terras a fim de pegar água. É crime a invasão do mesmo jeito. Mas você não pode cobrar por ela. Em contrapartida, nascente, a água já saiu, a água já está do lado de fora. Em contrapartida, a água subterrânea é domínio da União e dos estados. Por isso que a gente tem tanta discussão sobre furar poços artesianos, porque a água que está aí nos lençóis, ele é considerado de domínio da União e dos estados. Por quê? São esses lençóis de água que abastecem as nascentes. Eu sempre tive o questionamento de que por que num país que a gente tem o maior lençol de água do planeta, a gente não utiliza esse tipo de água. O próprio Saino fura poços artesianos aí a 100, 200 metros de profundidade e não tira essa água. Existe todo um conceito de proteção ambiental, que uma vez que você tirar essa água, talvez ela não se recupere devido à alternância que a gente tem de chuvas. Tem até mesmo um estudo sobre isso que eu não me lembro agora, mas fica a dica. Furar um poço artesiano de maneira ilegal pode te gerar até multa. Eu conheço pessoas que foram multadas por furar poço artesiano. Pode parecer brincadeira, mas existe. E, de acordo com o Código das Águas, da Constituição, não existe, repito, não existe água particular. Toda a água é de domínio público, inclusive em sentido particular e municipais. Uma cidade, por exemplo, não pode proibir a utilização de água de um determinado rio / córrego. Não pode isso, que a Constituição proíbe. É igual, por exemplo, aí a gente entra aí nas microcentrais hidrelétricas. Muitos fazendeiros têm ali na terra dele passando um rio e tal, um córrego, e ele decide fazer uma mini central hidrelétrica porque ele tem dificuldade com energia. Ele não pode simplesmente construir, não pode chamar um engenheiro e ir lá e construir. Ele tem que pedir a licença e ele tem que garantir que mesmo ele construindo uma barragem, independente do tamanho, vai existir água abaixo do leito. É igual quando você pega aqui, a gente tem a usina ali de... qual é o nome dessa usina aqui saindo para Periquito? Esqueci o nome. A usina que a gente tem aqui indo em direção a Periquito. Não é de Baguari, não? Isso, a Baguari, obrigado. A usina de Baguari, quando ela foi construída, muita gente ficou preocupada com a seguinte maneira. Eu lembro que eu estava começando a estudar na área de elétrica e eu vi muita gente falando, é um absurdo, vai secar o nosso Rio Doce. Outras pessoas falavam, não, quando tiver enchente vai provocar mais enchente. Vamos lá, conhecimento. Barragens ajuda a evitar enchente, primeira coisa. E segundo, a usina ali de Baguari, ela já é um novo tipo de tecnologia que ela não precisa de barragem. Aquele lago que tem lá, ele é um lago que não tem 10, 15 metros de altura. Ele é simplesmente para você ter vazão de água, porque aquela lá é uma usina de percurso. É o leito do rio mesmo que move a turbina. Originalmente, a minha ideia era ir com vocês em Tronqueiras, né? Era o nosso planejamento como um dia da nossa disciplina. Mas, devido a essa pandemia, eu acho que meio impossível da gente ir lá esse ano. Mesmo com a liberação, empresas igual a CEMIG não vai deixar ter esse tipo de visita nesse resto de ano. Pelo menos é a visão que eu tenho. Mas fica aí uma dica para o futuro. Quem sabe a gente vai. Só para efeitos de curiosidade, eu falei da Pereira São João. Eu lembro do Edson indo numa visita técnica lá. Ele saiu de bicicleta daqui lá, vocês acreditam? Chegou lá de bicicleta para andar um tanto ainda.
7 horas da manhã, né, Edson? Isso foi lá na Pedreira. Saí É. daqui do Atalaia de bike, bati pedal até lá. Peguei quase morto. E aí chegou lá, teve que andar mais. E ainda Mas- subimos até o topo da Pedreira. mas é só porque eu lembrei disso agora. Aí fica a dica. Tronqueira, se por uma eventualidade algum dia a gente conseguir organizar de ir, eu faço questão de ir com vocês, inclusive. Lá a gente vai de carro mesmo e anda um pouquinho. Sobe um morrinho lá bem grande até, uns 2 quilômetros de subida. Então, gente, já a Lei Federal 9.433 de 97 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Quando a gente pensa em recursos, gente, a gente tem que lembrar que é tudo. Deve ter, tem anos. O Humberto ainda era coordenador quando isso aconteceu. A gente foi ali naquele retiro dos lagos, porque eles estavam querendo fazer um projeto de revitalização da lagoa deles lá. Quem não conhece, o Retiro dos Lagos é um condomínio fechado e tem uma lagoa maior do que a Lagoa do Pérola lá dentro. E aí eles estavam querendo planejar uma recuperação dessa lagoa, porque inevitavelmente hoje que a gente tem os princípios de tratamento de esgoto individual. Antigamente não tinha, então eles jogaram muitos dejetos ao longo dos anos na própria lagoa. Aí eu lembro que eu saí andando em volta dessa lagoa, eles tinham marcados 3 nascentes. Eu que não sou da área de ambiental, eu não sou da área de ambiental, eu encontrei mais 12 nascentes em volta da lagoa deles. Na região aqui de Valadares, só na região de Valadares, pegando Valadares e os distritos próximos, deve ter em torno de umas 30 mil nascentes documentadas, fora as não documentadas, e muitas delas já secaram por falta de conscientização da população em volta. Nossos pais, provavelmente, quem ali morou na região ali do Pérola, São Cristóvão, ali tinha a mina de água mais pura da região, na saída ali do São Cristóvão. Eles aterraram ela, encanaram ela. O pessoal até vê que tem literalmente uma galeria ali que passa por baixo da linha do trem, teve até em obra há pouco tempo atrás. Aquela galeria originalmente foi construída para desviar a água dessa mina. Então a gente tem muito disso dentro da cidade. Muitas vezes você chega em um determinado lugar, tem um brejo, mas normalmente um brejo pode estar tendo o início de uma nascente ou o final dela. Então a Lei Estadual 13.199 vem das políticas estadual de recursos hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Vale a pena lembrar que cada estado tem a sua gestão de recursos hídricos. Por quê? O solo, temperatura de cada estado tem a sua diferença. A gente vê aí, por exemplo, o Nordeste que sofre muito com seca, que eles fizeram até lá o desviamento lá do São Francisco, a fim de atender o Nordeste. Então, cada estado normalmente institui essa gestão. Aí, por exemplo, pegando Valadares como referência, eu tenho 33 anos de idade. A primeira vez que alguém do SAAI falou para mim, eu estava na 3ª série, foi o primeiro ano que eu estava estudando no Israel Pinheiro. Se eu mal me lembro, foi 96, ou seja, 24 anos atrás. E eu lembro que o rapaz que falou lá do SAI já afirmou na época que Valadares já planejava tratar o esgoto. Isso há 24 anos atrás.
A gente está em 2020, já temos, entre aspas, o centro de tratamento já começou a ser construído, não sei se finalizou, se vai ser finalizado. Sei que tem ele, e até hoje a gente não trata nada do nosso esgoto. Aí vem um pouco das minhas críticas, por exemplo, igual quando teve o acidente da Samarco. Eu vi muito valadarense, eu vi muito governante na beira aí do Rio Doce, falando, vocês mataram o nosso rio. Gente, o rio já é morto com esgoto nosso. Vamos a uma curiosidade. Todo mundo aqui lava, já lavou ou vai lavar panela em algum momento. Vocês tiram o excesso de gordura da panela antes de lavar ou só enfiam ela debaixo da água? Já se perguntaram isso? O óleo de cozinha mesmo, quando você fritou um bife, você passa um guardanapo para tirar ou você simplesmente enfia debaixo da torneira? Essa é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. Porque o óleo de cozinha aí que é tradicional, o óleo de cozinha que... Oi? Responder? Você quer responder? E a maioria que não lava vazia, né? Aí o povo não sabe Ah, tá. responder. É só que eu tiro o excesso da gordura quando tem alguma panela para me lavar, né? Quando você não deixa sua avó lavando, né? Gente, lavar vasilha não é legal. Eu sei porque eu casei agora e só tem eu e minha esposa em casa. Se eu não lavar, eu vou dormir no chão, que nem sofá eu não tenho. Então, homens, aprenda uma coisa. Na casa, a última palavra sempre vai ser do homem. Sim, senhora. Então, eu falo isso, gente, porque uma gota desse óleo de cozinha contamina 20 litros de água, pelo menos. Pode aparecer um absurdo, mas essa é a realidade. Aí eu lembro que uma vez teve um acidente num posto de gasolina ali no bairro de Lourdes, e aí a mídia foi e atirou porque eles tinham derramado o óleo diesel. Aí eu lembro de um ambientalista falando que as pessoas eram muito qual que é a palavra? Ah, esqueci o nome da palavra, criticando. Hipócritas. Nossa, tem gente que sabe ler a minha língua presa. Obrigado. As pessoas são muito hipócritas. Por quê? Reclamou porque deve ter caído em torno de 100 litros de óleo diesel. Só que o óleo diesel é menos prejudicial para o lençol freático do que o óleo de cozinha, por exemplo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu vi essa pessoa falando e falei, será que isso é verdade? Claro, eu não pesquisei depois para ver, mas eu fiquei com isso na cabeça. E realmente, igual hoje eu fui lavar uma panela e eu tinha fritado bife de hambúrguer. O bife de hambúrguer solta aquela gordura natural da carne. Aí eu raspei, passei o negócio, falei, independente do quanto eu limpei aqui, ainda vai dessa gordura fora. Mas eu limpei o máximo possível com o guardanapo antes. Aí falei, tá, eu tô tentando fazer meu papel. Mas aí eu fico imaginando quantas pessoas simplesmente pega e derrama ali uma vasilha que fritou batata frita, por exemplo, que fritou torresmo. Eu fico pensando, igual restaurante. O restaurante não pode simplesmente descartar. O óleo que ele compra, ele tem que ter o descarte correto, porque tem a fiscalização. Mas pensem em nós, seres humanos normais, que estamos aqui dentro de casa. Eu, por exemplo, depois que eu casei, eu já comprei 3 litros de óleo, pegando no total. Inacreditavelmente usa pouco, eu uso mais azeite. Aí eu fico pensando, independente disso, pelo menos 1 litro desse eu joguei fora pela pia lavando, porque não tem como tirar tudo. Mas jogar 1 litro é menos do que jogar 3. Aí eu fico imaginando as pessoas que simplesmente jogam fora aquele tanto. Antigamente todo mundo tinha
a caixinha de gordura dentro de casa, que era a responsabilidade dela, e ainda tinha a caixa de esgoto na rua. Agora as novas legislação nem pede mais essa caixa de esgoto. Você tem que ter a caixinha de gordura, mas o esgoto vai direto para a rede. Aí eu fico pensando, como que nós podemos reclamar, atirar pedra, se nós, aí eu estou falando nós como população, tá, pessoal? Considerando Valadares como um todo, sem sofrer. Se nós jogamos o nosso esgoto todo no rio. Aí tem gente que fala, Fernando, mas o esgoto, dejetos naturais, fezes, urina, serve até de adubo para o planeta. Beleza, eu concordo. Fezes e urina pode servir de adubo, mas também transmitem muitas doenças. Tem muitas doenças aí que vêm pelas fezes e urina. Tanto que a gente faz exames sempre. Então, são pontos que eu mesmo critico e não é interessante. Tem uma frase que meu pai falou uma vez e é verdade. Entra, sai governante e, por exemplo, continua estourando rede de água na rua. Entra e sai governante e a gente não faz nosso centro de tratamento de esgoto. E aí meu pai fala uma frase comigo que é verdade, um fato inegável. Trocar tubulação, fazer centro de tratamento de esgoto, não dá voto. A pessoa só vê coisas que estão visíveis para a gente, a olho nu. Dá muito mais voto fazer um showmício, que era normal aí, do que você fazer uma manutenção preventiva. É claro que eu entendo, por exemplo, quando você pega o SAI, eles não têm como planejar uma manutenção preventiva. Valadares deve ter em torno aí de 4.000 quilômetros, 4.000 quilômetros de tubulação. A maioria delas deve estar com 30, 40 anos, pelo menos. Deve ter tubulação passando aí debaixo das ruas, que tem quase que a mesma idade que Valadares. Então imagine como fazer uma manutenção preventiva em uma rede tão grande. É praticamente impossível. Então, gente, quando a gente fala em gestão de recursos hídricos, são atividades estratégicas visando o uso racional e a melhoria da qualidade da água. Isso daí vai envolver negociação com vários níveis institucionais, município, estado, empresas, pessoas, a fim de melhorar. Valadares, por exemplo, sempre está tendo aí algum tipo de projeto usando o Rio Doce. É o maior rio que a gente tem na nossa região. Então, a gente tem que proteger ele. A gente até fala que é triste quando a gente passa no Rio Doce e vê as pedras dele aparecendo, porque a gente está acostumado a ver sempre o rio cheio. Mas isso daí faz parte de seca, né? Então, a gente viveu isso muito nos últimos anos, inclusive. Com essa questão aí do assoreamento devido, aí não tem como negar que teve um assoreamento do rio devido às duas barragens que estourou, mas, todavia, contudo, ele ainda continua existindo. Na teoria, o que eles falam aí, estou repetindo puramente a fala dos políticos, de quem trabalha no SAI. A água continua com a mesma turbidez, do mesmo jeito antes dos acidentes. Então, e eu acredito que quando você pensa no tipo de acidente que envolve dejeto de minério de ferro, ele é pesado. Com o tempo ele vai decantar e vai ficar no fundo. O problema é quando a correnteza aumentar, que arrastar esse leito, esse fundo do rio. Em 2025, isso é uma previsão aí dos estudos,
1/3 da população vai ter problema pela falta de água, vai ter o seu desenvolvimento freado pela falta de água. Aí eu estava discutindo isso, virou até uma briga lá em casa na semana passada, que meu pai estava fazendo críticas aqui sobre esse momento que a gente vive do coronavírus, falando que outros países estão agindo assim, assado e tal, blá, blá, blá. Aí eu falei, pai, a gente não pode querer comparar Brasil com outro país. A gente não pode comparar hoje o Brasil aos Estados Unidos, porque economicamente é diferente. Nós somos um país de terceiro mundo. Estávamos na categoria em desenvolvimento e fomos rebaixados recentemente para país subdesenvolvido. Aí eu falei com ele, você fica questionando aí, querendo comparar com uma Itália, com uma Espanha, vamos comparar com os países da África. A gente ainda tem a liberdade, a gente ainda pode chegar em casa e lavar a mão toda vez. A maioria de nós chega em casa, pode enfiar a mão ali debaixo da água, lavar com água e sabão. Mas quando a gente para no Brasil, ainda tem 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável e a esgoto. Aí a gente para e pensa, que país é esse? Aí eu estava vendo umas reportagens da África mostrando lugares que têm 20, 30 residências com uma torneira de água potável. A pessoa chega do serviço, na água que ela lava a mão, ela lava as roupas do dia. Aí eu fiquei parando assim, gente, um planeta onde 2/3 dele é feito de água e a gente tem países que a água é um bem de luxo, a pessoa poder tomar 2 litros de água por dia. E aqui a gente fica reclamando que é praticamente impossível tomar 2 litros de água em um dia. E aí tem gente que tem que ficar controlando a quantidade de água. Aí eu paro assim, gente, que país é esse? Claro, a gente tem estudos aí, até recentemente o presidente tinha falado em fazer uma parceria com Israel, se eu mal me lembro, para usar processo de dessalinização da água do mar para usar no Nordeste. A gente já tem processos de dessalinização excelentes no planeta, num planeta pensando como um todo. Por que não utilizar isso? Eu tenho essa dúvida. Ainda assim, quando a gente pensa nas águas dos oceanos, a gente acha que é a maioria da água que tem no planeta. Mas, por efeito de curiosidade, no nosso planeta tem muito mais água doce do que água salgada. Pegando toda a água que a gente tem no planeta, menos de 30% dela é salgada. O resto é doce. A maioria está subterrânea ou nas geleiras. Eu já até falei isso, que as nossas geleiras, na teoria, se deixassem de existir, o planeta ia ser coberto por água. É uma teoria. Eu não acredito devido à imensidão de terra que a gente tem também. Mas eu tenho o pensamento que a dessalinização vai ser necessária em breve no planeta para manter o consumo de água. A gente vê aí, nós valadarenses de berço, o quão o nosso rio mudou. E eu não estou falando só por causa dos acidentes da Samarco, não. Eu estou falando, mudou como um todo nos últimos anos. Eu lembro de enchentes terríveis. Claro, desse ano também foi ruim, foi péssima. Mas eu lembro de épocas de enchente terríveis. Até as enchentes reduziu. Antigamente a gente tinha enchente quase que todos os anos. Agora a gente tem períodos, uma vez a cada 3 anos tem enchente. Então, isso é uma mudança climática que nós já vivemos. Para efeitos de curiosidade aí também, nesses estudos que fala aí, 1/3 da população em países em desenvolvimento, países como o Brasil, não tem acesso à água potável. Eu já até falei que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem 35 milhões de habitantes que não têm acesso à água potável. Pega água salobre de poços.
Eu acho que tem, depois aqui vai ter, nesse slide ou no outro, falando os tipos de água que a gente tem. Mas a gente tem água salubre, água considerada água salgada, de poços artesianos, e a pessoa toma aquela água por necessidade. Não sei se todo mundo agiu como bom mineiro a primeira vez que foi na praia e provou a água do mar, mas ela é surreal, né? A água salgada é horrível. Agora, você imagina pessoas que têm que tomar água salobra. Se eu não me lembro, essas águas salobras têm de 0,5% a 10% de sal. A água do mar, eu acho que tem 30% de sal, por isso que a gente não aguenta tomar ela, basicamente. Se eu mal me lembro, é isso. Ou tem de 10% a 30% e varia de acordo com o oceano e região. A ONU, pessoal, ela prevê que nos próximos 25 anos, quase que um terço, mais de um terço da população mundial, 2,8 bilhões de pessoas, vão viver em regiões com extrema aridez, falta de água, falta de umidade no ar e seca. A gente vê isso muito. Valadares, que é uma região quente, a gente sofre muito com falta de umidade. Tem época do ano que aí fere nariz, não sei se todo mundo já passou por isso, mas tem regiões do Brasil, aqui mesmo em Minas Gerais, quando você sobe aí para o nordeste de Minas, norte de Minas, a gente vive muito isso. Regiões extremamente secas. Então, isso é uma previsão para daqui a alguns anos. E aí os princípios fundamentais. O direito de acesso aos recursos hídricos é uma prioridade aí para a manutenção do nosso sistema e abastecimento público. Então, na teoria, é um direito previsto aí nas nossas leis, todo mundo deveria ter direito à água. Todo mundo deveria ter direito à água. E aí entra muito um debate, que eu até falei ali nesta hora, que a gente não pode vender a água de mina. Mas aí a gente tem água mineral, que entra um debate muito legal. Como que a gente compra água mineral se a gente não pode vender a água de mina? Já pararam para pensar? Eu tenho até essa dúvida, que eu fiquei me questionando muito isso aí nessa época que a gente teve de situação. Aí, claro, tem o processo industrial e tal. Normalmente eles justificam que o preço que eles cobram é para retirar e colocar no galão a água. Por isso que a água é tão barata, entre aspas. Mas não deixa de estar sendo vendida, né? Você ia falar alguma coisa, Elaine? Eu acho que tem algum outro processo que eles fazem depois que eles tiram da mina, não? Não, tem. Tem todo um processo de equilibrar pH, de retirar cloriformes fecais. A água mineral, gente, ela não é só retirado da mina e colocado no galão, não. A gente pega a água em mina e toma, mas a gente tem um conceito. Se eu mal me lembro, eles têm que colocar flúor, eles têm que colocar um pouco de cloro do mesmo jeito para ela ter a proteção. Para efeitos de curiosidade, aí fica a dica. Tem muita gente que fura poço artesiano e esquece de fazer uma avaliação básica. Todo mundo sabe o que é cloriformes fecais? É merda. Literalmente falando, é merda. Alguma dúvida sobre isso? Gente, na água mineral que a gente toma, se eu mal me lembro, ainda tem 0,7% de cloriformes fecais. Não tem como retirar tudo. Faz parte do ciclo da vida. É igual no chocolate. Vou fazer vocês terem birra de chocolate agora. O chocolate que a gente come, aquela barrinha gostosa que a gente compra no supermercado, tem em média de 1 a 2% de inseto. Porque no efeito de produção eles não conseguem evitar inseto.
como barata, grilo e afins. E a gente come isso. Faz Mas parte é tão da bom, né? vida. Oi? Mas é tão bom, né? Que mal faz um insetinho de vez em quando. Olha, até eu vou entrar nesse debate que aí a gente vai para o intervalo. Eu tenho muita ressalva que eles falam lá desse vírus chinês que a gente está nele, por causa dessa relação com animais e tudo. Eu não acredito que faz mal você comer de vez em quando, mas todo dia faz mal. Eu, por exemplo, não tenho coragem nenhuma de comer grilo, barata e afins. Não tenho vontade nenhuma nem de experimentar. Ah, eu também não, mano, chocolate. Agora, no próprio arroz, você acaba de cozinhar o arroz, você vai e coloca ele no prato. Enquanto você vai pegar um suco na geladeira, vem e pôs um mosquito. Esse mosquito que posou, uma das primeiras coisas que ele faz é botar ovo ou defecar na sua comida. Você come do mesmo jeito. Então, há esse contexto e essa situação. Mas a maioria dos alimentos industrializados tem essa questão. Você imagina, por exemplo, aí um silo de arroz. Eles lavam arroz e tudo mais. Mas eles lavaram o arroz junto com insetos, que não tem como evitar. O chocolate é o mesmo princípio. O chocolate é o mesmo princípio. Na hora que você tem lá o cacau, eles trituram aquilo e tudo que tiver junto vai ser triturado. Aí tem estudos que falam que até X% pode haver, porque aí é natural. E quando fala que tem inseto, gente, o processo normalmente de industrialização evita, o processo de industrialização evita que aquele inseto faça mal à saúde. Aí, quando entra nesse processo de industrialização, sempre aluno me pergunta: e você acredita naquelas Coca-Cola que vem rato dentro? Acredito e não acredito. Eu não acredito que o sistema da linha da Coca-Cola deixe passar um rato dentro de uma Coca-Cola. Mas eu também não acho impossível que possa haver uma falha. Então eu prefiro ficar em cima do muro, não acreditar, por exemplo. Eu sei de uma coisa: Coca-Cola é um veneno, mas é gostosa demais. Como eu tô com vontade de tomar uma Coca-Cola trincando de gelada, mas só o ano que vem. Para mim é uma das melhores bebidas que inventaram. E seria maravilhoso se fosse remédio para tosse mesmo, mas mudaram ela. Gente, vamos fazer um intervalozinho, a gente volta aí daqui a pouco, tá joia? 8h45, todo mundo aí? Beleza. Fernando já foi, eu acho. Na verdade, eu só mutei. Ah, tá. O Vitor te chamou ali. É porque eu mutei exatamente para espirrar. Beleza, ô Vitor, eu vou colocar esse slide daqui a pouco no portal também e depois eu coloco o vídeo lá também. Não, o ponto-chave hoje que eu vou conferir para a semana que vem, que é a gente fazer a unidade 3 também, para os próximos 15 dias aí. A unidade 3 toda pronta.
ver que você ouviu o povo. Pô, mas 50k nessa brincadeira aí ajuda demais. Meu amor, pode abaixar só um pouquinho, por favor? Direita, né? Então é meio direito.